Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E vamos começar com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, PM de Minas abre ocorrência após receber vídeos sobre vacinação ilegal em Belo Horizonte. Imunização clandestina teria ocorrido em garagem da capital mineira. Estado de São Paulo, Covas anuncia leitos de internação em universidade e 19 mini-usinas de oxigênio. A vacinação de profissionais de saúde com 53 anos ou mais e adultos em situação de rua também foi divulgada com início na segunda-feira. O prefeito fez apelo para a população não se aglomerar no feriado antecipado. Valor econômico, comissão aprova orçamento que retira 26 bilhões de reais de benefícios e transfere para obras e ministérios. Parlamentares criticam o relator por doar prioridade para investimentos no Ministério da Defesa e não para saúde e educação, mesmo com uma pandemia ocorrendo. E por fim, o Globo. Ministério da Saúde aponta a falta de cilindros de oxigênio como maior gargalo neste momento. Tudo que tinha nos estados requisitamos, afirma o assessor do Ministério. A pasta informa que comprou 5.000 concentradores de oxigênio. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou hoje que após o Congresso aprovar o orçamento, o governo vai poder antecipar benefícios de aposentados e pensionistas. Ele falou em audiência pública na comissão temporária da Covid-19 do Senado. Guedes informou que a antecipação de benefícios faz parte de um conjunto de medidas para auxiliar a população em situação de vulnerabilidade a lidar com os efeitos da pandemia. Segundo ele, mais 50 bilhões de reais devem ser usados para proteger os mais vulneráveis e os idosos nessa segunda onda do coronavírus. O ministro garantiu que a medida não vai causar impacto fiscal, porque se trata de antecipação do pagamento já previsto. Ele citou também o adiamento na cobrança de impostos para auxiliar pequenos empresários durante o momento mais grave da pandemia. No início do mês, Guedes já tinha dito que o governo avaliava antecipar o 13º salário que aposentados e pensionistas recebem do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Uma favela em Freetown, capital de Serra Leoa, foi destruída por um incêndio na noite de quarta-feira. O número de vítimas não está claro, mas, segundo as autoridades, milhares de pessoas podem ter sido afetadas. A maioria das casas são construções frágeis com materiais reciclados. A comunidade fica localizada perto da orla marítima de Freetown e do centro histórico da cidade. O embaixador da União Europeia em Serra Leoa, Tom Vance, disse que o bloco está procurando maneiras de enviar ajuda às vítimas. Ele destacou ainda a necessidade de reduzir o risco de novas catástrofes como essa. Serra Leoa, uma ex-colônia britânica rica em diamantes, é um dos países mais pobres do mundo. A economia foi devastada por uma guerra civil entre 1991 e 2002, que deixou 120 mil mortos. O conflito foi seguido por uma epidemia de ebola entre 2014 e 2016. Outros golpes vieram da queda nos preços globais dos commodities e do impacto da pandemia do coronavírus. O opositor russo preso Alexei Navalny denunciou hoje que é privado do sono, o que equivale à tortura. Mais cedo, apoiadores expressaram preocupação com a saúde dele. Ele publicou uma carta em seu site nesta quinta-feira. Navalny relata que é acordado 8 vezes todas as noites. A advogada do opositor, Olga Mikhailova, disse temer pela vida de seu cliente e afirmou que ele sofre fortes dores nas costas e na perna esquerda. Mais cedo, os colaboradores de Alexei Navalny expressaram preocupação pela saúde do opositor russo por não poderem se encontrar com ele em seu local de detenção. Mas os serviços penitenciários asseguram que o estado de saúde do preso é satisfatório. Navalny, que cumpre pena de 2 anos e meio de prisão, sobreviveu a um envenenamento no ano passado que atribui ao Kremlin. A advogada considerou que pode haver uma relação entre seus problemas de saúde atuais e o envenenamento. O Kremlin afirmou que a presidência não acompanha a situação e não pediu nenhuma informação sobre a saúde de Navalny.
A Grécia celebrou hoje o bicentenário de sua Guerra da Independência do Império Otomano na presença de dignatários estrangeiros, apesar da pandemia ter privado o público das festividades. Há 200 anos, a Grécia iniciava uma guerra em busca da independência. Em frente ao parlamento, a Praça da Constituição, em Atenas, foi coberta com 200 bandeiras e houve desfile da Guarda Presidencial e das Forças Armadas. O dia 25 de março, feriado nacional, marca o início da insurreição em 1821, que levou à independência da Grécia do Império Otomano 9 anos mais tarde. Segundo uma fonte policial, mais de 4.000 policiais, drones e atiradores foram enviados para garantir a segurança das celebrações. O público não foi autorizado a estar nas ruas ou a assistir ao desfile militar, devido ao confinamento pela pandemia de Covid-19, em vigor há quase 5 meses na Grécia. Para os 200 anos da Revolução, as festividades aconteceram na presença de autoridades do Reino Unido, Rússia e França, as 3 grandes potências que ajudaram a Grécia a se tornar um Estado soberano. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o francês Emmanuel Macron, que lamentou não estar presente devido à pandemia, enviaram mensagens de felicitações. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.